escatologia nos evangelhos e cartas, sem Apocalipse. O nosso estudo daqui por diante, ele é o estudo das últimas coisas, sem o livro do Apocalipse. Alguém diz: pastor, por que isso? Eu creio, irmãos, que nós precisamos entender o estudo e o ensino sobre as últimas coisas nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, tirando da nossa ideia aquela coisa que a gente tem de achar que só o Apocalipse fala do fim. Sempre que nós falamos das últimas coisas, logo nós pensamos: eu vou ter que abrir a Bíblia em Apocalipse, vou ter que entender aquele monte de símbolo, e eu não estou entendendo nada. Aí tem outra razão. Além de querer te motivar a ver a escatologia em outros livros, eu também quero escorregar da novela Apocalipse, porque eu sei que muitos viram e estão com muita coisa da novela na cabeça. E aí eu não quero também competir com a imagem que está na memória, irmãos, porque a imagem ela é muito poderosa, vale mais que o que se ouve, né? O que se vê, gravamos mais do que aquilo que se ouve. Então, eu acho que sempre que eu trabalhar uma coisa, vocês vão já ter assim uma ideia na cabeça, e como eu já disse, não me desce aquela interpretação escatológica dessas novelas e filmes. Então, eu vou fugir disso um pouquinho, e depois, no final das cartas e evangelhos, talvez a gente possa olhar o próprio Apocalipse. Fez sentido isso, irmãos? Entenderam o porquê? É um estudo que eu não sei quanto tempo vai durar, mas de antemão eu já digo que estou preparando material também para no final elaborar mais uma apostila, para que o que a gente fizer você possa levar para casa e também dar continuidade nos seus estudos, tá bom? Vamos orar, irmãos, pedindo direção de Deus. Querido Pai, eu quero te agradecer, Deus, nesse momento por essa aula. O Senhor nos permitiu ter esse lugar, o Senhor permitiu que nós tivéssemos essa estrutura, o Senhor nos deu a Bíblia, nos deu inteligência, nos deu a voz, a audição. Tudo isso é ferramenta do Senhor para o nosso aprendizado. Eu peço, Senhor, que nos dê iluminação, que o Senhor possa falar ao nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que a palavra possa encontrar abrigo em nossa vida e que sejamos diariamente transformados pelo conhecimento das Escrituras. Dê não só a nós aqui na classe dos adultos, mas também aos jovens, às crianças, uma condição de absorver o ensino que lhes tem sido transmitido nessa manhã. E eu peço, Pai, por o decorrer desse período, que todo o estudo da escatologia, do estudo das últimas coisas, que possa realmente falar a nossa vida, que possamos aprender, desenvolver e que possamos estar preparados para aquilo que o Senhor vem nos transmitir. Eu agradeço, Pai, por tudo e peço a Tua bênção e a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de escatologia, estamos falando, irmãos, de uma coisa que é bastante clara. Escatologia é a palavra do idioma grego que diz sobre o estudo do fim. Semana passada, Deus ele permitiu que nós estudássemos um pouco sobre argumentos para o nosso estudo. Semana passada eu fiz uma introdução sobre esse estudo, mostrando para vocês que o estudo das últimas coisas, ele tem sido alvo de muita curiosidade. O ser humano, ele tem curiosidade de saber sobre o futuro. Eu creio que não é apenas o povo que está lá fora, mas os próprios cristãos. Todo mundo quer saber o dia de amanhã. E é por isso que tem gente que faz astrologia, que lê carta, que joga tarô, que vai no adivinho, que vai no centro espírita. O povo está querendo saber o futuro. O povo da própria igreja costuma estar lá na igreja querendo uma revelação que lhe esclareça o futuro. O povo tem uma curiosidade sobre o futuro. E não é um problema isso, irmãos. Certamente o nosso interesse no futuro, ele é importante, porque eu creio que quando nós pensamos no futuro, eu concordo com Salomão, que quando nós tentamos olhar a vida partindo do princípio ao fim, nós costumamos encontrar sabedoria. Da mesma maneira que encontramos um estímulo para viver de forma certa, nós costumamos purificar a nossa vida na expectativa do futuro, e o conhecimento do futuro também nos dá um alívio, consolo para passarmos pela aflição.
a Bíblia diz que nós precisamos entender a vida. E quando nós saímos dessa coisa que o mundo tenta colocar para nós de que o importante é o aqui e agora, nós descobrimos, irmãos, que Deus tem um plano, não tem um plano só no passado, mas que Deus tem um plano já traçado para o futuro. E quando nós olhamos para o futuro, nós normalmente nos preparamos, purificamos, aperfeiçoamos e encontramos sabedoria. Quem mantém seus olhos no presente, quase sempre está despreparado para o que vem. E a Bíblia diz que Jesus Cristo volta em breve. O dia já está na memória de Deus e Ele vem como um ladrão e nós não sabemos quando será. O fim, na verdade, vai nos encontrar de uma forma ou de outra. Passaremos pela morte, se assim for, que passemos por ela preparados. Se Jesus Cristo voltar para arrebatar os vivos e ressuscitar os mortos, que sejamos encontrados preparados. O estudo da escatologia nessa escola visa te preparar para o fim, seja ele qual for. E eu quero, irmãos, hoje mostrar para vocês nessa aula, até quando o tempo permitir, que para nós entendermos a escatologia, para que nós possamos entender o que a Bíblia fala sobre o futuro, nós precisamos urgentemente colocar o nosso olhar no passado, olhar o Antigo Testamento, entender a expectativa da comunidade de Israel, para que o entendimento seja claro. O que é que quero dizer, irmãos? A escatologia fica mais clara quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo veio, irmãos, Ele não veio assim, por acaso. A vinda de Jesus Cristo, ela não foi desconectada da história. Muito pelo contrário. Quando Jesus Cristo nasceu, Paulo disse aos Gálatas que quando chegou o tempo apropriado, a plenitude do tempo, ou o tempo perfeito que Deus elaborou, Jesus Cristo veio nascido de mulher para resgatar os homens de debaixo do domínio da lei. Não só Paulo fala isso, como em toda a Bíblia nós vemos isso. A vinda de Jesus é parte de um projeto de Deus que já estava definido desde a eternidade. A Bíblia diz que mesmo antes de Deus criar o mundo e os homens, o sacrifício de Jesus já estava na mente de Deus. Porque se Deus conhece tudo, Ele sabia o que aconteceria e o quanto o sacrifício de Cristo seria necessário. Na verdade, irmãos, a vinda de Cristo, ela já estava programada, ela já estava nos planos. Quando Ele veio dando continuidade numa obra que já tinha sido começada. O fim, ele faz parte de uma obra que Deus já começou. E eu entendo que nós precisamos muito, irmãos, olhar para o passado para que a gente possa entender as últimas coisas. Para te mostrar isso, quero usar uma prova irrefutável. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Quero observar contigo um versículo apenas. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos observar aqui que é um versículo de 2 linhas, mas ele contém uma prova do que acabei de dizer. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus 1:1. Observem, irmãos, o que a palavra de Deus diz. Mateus 1:1. Veja isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mais uma vez, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós costumamos ler esse versículo e normalmente, irmãos, a gente não acha que tem nada aqui. Já repararam? A gente costuma ler e pensa, vai falar de genealogia, vai começar a falar de nomes. E de fato aqui, muitos nomes são apresentados, são citados 42. E quando nós olhamos esse versículo, nós perdemos muito do conteúdo.
Quando Mateus escreve esse versículo, nada do que ele disse foi por acaso. Nada do que ele disse foi por acaso. Quando ele começa dizendo que este livro é o livro da genealogia de Jesus Cristo, ele está, em primeiro lugar, irmãos, estabelecendo uma conexão entre Jesus e o passado. Mateus, por alguma razão, ele tem o interesse de mostrar a origem de Jesus. Ele tem o interesse de mostrar a família a que Jesus pertence. Quando, no tempo bíblico, uma genealogia era apresentada, era uma forma de deixar claro que aquela pessoa tinha história, que ela era parte de alguma coisa, que ela não era uma pessoa assim desconectada da vida. Muito pelo contrário, conhecer a genealogia de alguém era uma coisa muito valiosa e preciosa. Tanto que, atualmente, muitas famílias tentam montar sua árvore genealógica, contratam pessoas, vasculham arquivos para tentar montar sua árvore genealógica. Hoje é assim que acontece, mas o conceito é pobre ainda. No passado, nos tempos bíblicos, a genealogia ela era muito conceituada. E nesse versículo, gravem isso com vocês, irmãos, nós observamos uma conexão de Jesus com o seu passado. Cristo veio por meio de planos traçados no passado. Mateus diz que Jesus Cristo veio de uma descendência que começa em Abraão. Cristo, irmãos, já estava nos planos de Deus para vir e nascer, desde quando Abraão foi chamado. Desde quando Deus prometeu para Abraão e Sara que eles teriam um filho. A vinda de Cristo começou a ser preparada no passado. E Mateus ele quer mostrar isso. Vou falar sobre a vida de Jesus, mas eu quero mostrar que ele está conectado com o passado, com o Antigo Testamento, com a história de Israel. Esse é o primeiro ponto importante. Jesus veio em conexão com o passado. Mas vamos ler de novo, que tem mais detalhe. Fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Lendo esse filho de Abraão, lendo esse versículo, eu poderia dizer para vocês que Cristo não foi apenas conectado com o passado, mas o próprio nome de Jesus Cristo é bastante esclarecedor. Quantos cristãos, irmãos, não acham que o nome de Jesus Cristo segue a mesma ordem de Tiago Augusto, por exemplo? É meu nome, meu sobrenome. Aí o povo pensa, o nome dele é interessante, né? Jesus Cristo, nome e sobrenome. Claro que não, irmãos. O objetivo não era esse. O nome Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Quando a Bíblia fala para nós sobre o nome Jesus Cristo, ele é um nome do hebraico que seria Yeshua Messiah. O nome Yeshua é o nome de Jesus. Talvez nós não gostemos de falar o nome Yeshua, porque pode soar parecido com o nome Exu do Espiritismo, mas não tem nada a ver. O nome é Yeshua. Quando Jesus Cristo vivia, era assim que ele era chamado. O Yeshua está aqui, o Yeshua está ali. Esse é o nome de Jesus. E o próprio nome Yeshua é um nome hebraico que significa salvação. Javé salva, Jeová salva. O nome carrega esse significado, o significado de salvação. Se a gente observar o versículo 21, observem comigo lá, irmãos. Versículo 21, vejam o que diz. Fala que Maria dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando Deus manda o anjo comunicar a Maria que o nome de Jesus seria Jesus, é porque o nome já carregava o significado. O nome Yeshua significa Salvador ou salvação. O nome hebraico de Jesus era esse. E nos dias de Cristo, eles falavam o grego, porque o grego da época era mais poderoso do que o inglês é hoje. Jerusalém era dominada por romanos. Romanos adotaram o grego no dia a dia. Então falava-se o grego,
mas a comunidade de Israel, a comunidade judaica onde Jesus nasceu, falava o aramaico, que é um desenvolvimento do hebraico. Então eles tinham seus nomes hebraicos, aramaicos, e o nome era Yeshua. Só que quando a Bíblia chegou no idioma grego, o nome Jesus é Yesu, ou Jesus. Se no hebraico é Yeshua, no grego é Yesu. Só que aí, quando no passar do tempo foram falando o nome de Jesus para os povos da terra, não falaram nem Yeshua, que era o nome hebraico, nem o nome Yesu, que era o nome grego, mas fizeram uma adaptação para o nome Jesus, que é uma maneira de falar o nome que soa parecido com o do grego. Se eu falar Jesus ou Yesu, Jesus e Jesus, é um nome que acaba parecido. Só que existe, Marcelo, uma ramificação no grupo judaico, na comunidade judaica que crê em Jesus, que eles dizem que o povo da terra é antissemita, que eles não gostam dos judeus e que querem desprezar as coisas dos judeus. Então, os judeus messiânicos, eles dão muita ênfase nas coisas do hebraico, nas coisas do Antigo Testamento, eles dão muita ênfase na sua cultura e no seu idioma. Então eles falam, por que o povo da terra não fala Yeshua? Por que fala Jesus? Então eles ficam com essa picuinha. Na verdade, irmãos, não importa. O nome Yeshua é Salvador, ficou conhecido por ser esse nome. O nome Jesus também carregou esse significado. Para nós hoje o nome Jesus é a mesma coisa, não importa. Mas o que quero mostrar para vocês, irmãos, então assim, não tem problema falar Jesus. E a maneira como o nome de Jesus é conhecido no mundo todo. O que eu acho que é importante, irmãos, como cristãos, é a gente entender as coisas, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que tudo na Bíblia tem uma razão. E essa é a razão. Então, quando a gente falar o nome Jesus, a gente vai ter entendimento sobre o que ele significa. E o nome Jesus, ele é para nós o mesmo que Yeshua era para os judeus, o mesmo que o nome Jesus era para aquela comunidade debaixo do domínio romano, não faz diferença. Mas eu entendo que é uma coisa desnecessária de ficar criando um caso. Só que o ser humano é assim. Os grandes conflitos acontecem por coisas insignificantes, coisas bobas. Essa é uma delas. Mas pensem, irmãos, o nome Jesus, ele é o nome de Cristo. O nome de Jesus foi dado com um propósito. E quando o anjo anuncia o nascimento do filho de Maria, que nasceu pelo poder de Deus, esse nome foi dado com um propósito. É o nome dele que carrega o propósito pelo qual ele nasceu, que é salvar as pessoas. Esse é o significado do nome Jesus. Mas a gente entra no que nós achamos ser o sobrenome. Dizemos, Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Irmãos, Jesus é o nome, mas Cristo não é sobrenome. Não é sobrenome. O nome Cristo é o nome, é a palavra do grego que é Christos, que é a mesma palavra do hebraico do Antigo Testamento, Messias ou Mashiach, que seria a palavra mais corretamente falada. O nome Cristo é o do Novo Testamento, pela cultura grega, é o mesmo que o nome Messias do Antigo Testamento. Essa palavra significa ungido, significa ungido. Então, quando nós dizemos o nome Messias ou o nome Cristo, nós estamos falando a mesma coisa. Quando eu digo que Jesus é o Messias, eu estou dizendo que Jesus é o ungido. E quando eu digo que Jesus é o Cristo, eu estou dizendo que Jesus é o ungido. As duas palavras significam a mesma coisa. E sabe de uma coisa, irmãos? O nome ungido, ele era dado para alguém, para dizer que essa pessoa foi designada, autorizada, enviada, comissionada por Deus. No Antigo Testamento era super comum o nome, uma pessoa ser chamada de ungido. O sacerdote era ungido, o rei era ungido. Era uma forma de dizer que Deus autorizou aquele homem, que ele não recebeu autoridade de homens, mas que ele recebeu a autoridade de Deus.
E quando nós lemos, irmãos, o nome Cristo, nós estamos entendendo que Ele é o ungido, que Ele é o ungido. Isso é o que significa o nome Jesus Cristo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam que o nome Jesus Cristo não é nome e sobrenome, é Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, que significa Deus salva ou Salvador. O nome Cristo não é sobrenome, tanto que Jesus Cristo nunca foi chamado assim por Maria: ô Jesus Cristo, vem cá. Não. Ô Yeshua Messias, vem cá. Não é esse o significado. São palavras ricas de significado, especialmente a palavra Cristo e Messias. Ela é vital para a nossa compreensão bíblica. Bem, vamos ler mais uma vez, versículo 1. Versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mais uma vez, livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi e também filho de Abraão. Pastor, eu posso entender, por exemplo, aqui no início, livro da genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, é isso. descendente de Abraão. É o melhor entendimento, porque a gente vai observar no Evangelho de Mateus que a intenção dele é provar que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o ungido. Por isso que ele fala assim. Quando a gente lê, dá uma impressão de que está falando de nome e sobrenome, mas o melhor entendimento seria livro da genealogia de Jesus, o Cristo, o Messias, que é filho de Davi, filho de Abraão. Uma boa perspectiva. Bem, vai ficar mais claro, irmãos, mas eu quero que vocês entendam os detalhes, a conexão de Jesus com o passado, o título que ele recebe. Mas Mateus ele se preocupa em dizer que Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Uma coisa importante, irmãos, é que Jesus Cristo, ele tem o mesmo pai que a comunidade judaica. Quando naqueles dias falava-se assim: o fulano é descendente de Abraão, era uma honra para os judeus, mostrava a origem. Abraão, ele é super renomado no mundo até hoje, especialmente naqueles dias. O povo falava: eu também sou descendente de Abraão, eu sou fruto do milagre que Deus operou em um homem idoso, casado com uma mulher idosa. É uma maneira de mostrar a conexão de Jesus com ele. E falar que Jesus é da descendência de Davi, é dizer que Jesus Cristo, ele tem uma família de reis. Davi foi o rei que Deus escolheu, e a descendência de Davi foi a descendência que tinha sobre si o reinado, o domínio. Assim aconteceu com Davi, com Salomão, com Roboão, com Abias, com Asa, com Josafá e assim por diante, todos aqueles reis. E Deus ele fez uma promessa a Davi. Deus prometeu: Davi, a tua descendência vai reinar para sempre. A descendência de Davi, ela será representada para sempre, porque o trono não sairá da descendência de Davi. Essa, irmãos, é uma promessa que Deus fez a Davi em 1 Crônicas, capítulo 17, que o cetro de governo não sairia das mãos da descendência da família de Davi. Quando nós lemos aquilo, naquele tempo, lá no Antigo Testamento, nós poderíamos dizer assim: então quer dizer que Deus está falando que para sempre os descendentes de Davi vão ser reis. Bem, não tem nenhum descendente de Davi reinando hoje fisicamente na terra, mas aquela, irmãos, era uma profecia sobre Jesus Cristo, porque Jesus é o descendente de Davi e ele é rei para todo sempre e eternamente. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 13, versículo 22 a 41, que a promessa que Deus fez a Davi, de onde Jesus Cristo veio, se cumpriu na pessoa de Jesus. Por isso, Mateus fala que Jesus, ele é o descendente de Davi. Ele é o descendente de Davi, que tem o reino debaixo da sua mão e seu domínio, para todo sempre. Por isso, essa associação. Mateus quer mostrar que Jesus cumpre a promessa que Deus fez a Davi.
Mas ele cita também que Jesus é filho de Abraão. A palavra fala, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Gênesis 13, 15, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18, Deus promete a Abraão que por meio da sua descendência, os povos da terra seriam abençoados. Aí nós falamos assim, nossa, que maravilha! Quer dizer então que a família de Abraão vai ser uma bênção para a terra. Sim, ela foi uma bênção para os povos da terra, porque de lá vieram os profetas e os homens que escreveram e falaram as palavras do Antigo Testamento. Mas sabe o que Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 29 fala? Que quando Deus fez essa promessa a Abraão, Deus tinha em mente o descendente de Abraão que viria, que salvaria o homem e que o resgataria. E que esse descendente de Abraão é Jesus Cristo, porque é em Jesus que os povos da terra são abençoados. Meus irmãos, quando Mateus escreve a sua introdução ao Evangelho, ele mostrou que Jesus está conectado com o passado. Mateus se preocupou em mostrar que Jesus era parte de um projeto antigo. Mateus quer mostrar que Jesus Cristo tem o nome Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, porque esse nome carrega um significado. Mateus quer mostrar que esse Jesus, ele não é um homem qualquer, mas que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus. E ele diz, ele é o Cristo. E Mateus, ele quer mostrar para nós que Jesus cumpre as promessas feitas a Davi, de que um descendente de Davi reinaria para sempre. Cristo reina para sempre. E Mateus também quer mostrar que Jesus cumpre a promessa feita a Abraão, de que na sua descendência os povos da terra seriam abençoados. Cristo, irmãos, cumpre essas duas promessas, porque é por meio dele que os povos da terra recebem a bênção da salvação. É por meio de Cristo que a terra tem sido governada, porque ele é rei e se assenta no trono. Tudo isso, irmãos, em um versículo. Tudo isso em um versículo. A Bíblia, irmãos, ela narra para nós princípios poderosíssimos. Nada do que é falado é sem propósito. E hoje eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus, o ungido de Deus, ele veio em harmonia com as promessas do Antigo Testamento. Quando Cristo veio, ele veio para cumprir as promessas do passado. E Mateus, ele tem a preocupação no seu evangelho em mostrar duas coisas. O evangelho de Mateus, ele quer nos mostrar duas coisas. A primeira coisa é que Jesus é o tão esperado ungido de Deus que foi prometido no passado. O evangelho de Mateus quer mostrar que Jesus é aquele homem prometido, autorizado, comissionado, escolhido e enviado por Deus para salvar os homens. Cristo é essa pessoa, Jesus é essa pessoa, o Cristo. E que Jesus veio para trazer o reino de Deus até a humanidade. O evangelho de Mateus, irmãos, ele nos ensina que Jesus veio em harmonia com as promessas do passado, deixando claro que ele é esse homem tão esperado, e que ele não apenas veio para salvar os homens, mas ele veio para trazer o reino de Deus aqui para essa terra. Esses são os propósitos de Mateus, e eu creio que essa compreensão de Jesus Cristo como sendo o ungido de Deus, ela é essencial para entendermos a escatologia. A escatologia não começou com Jesus, nem com Paulo, nem com João. As últimas coisas já estavam na mente de Deus antes da criação das primeiras coisas. E quando Jesus Cristo vem, o fim, ele toma uma forma diferente. E eu quero, irmãos, usar esses últimos 10 minutos para ler com você alguns versículos, para você entender o que quero dizer. Só pode me falar Gálatas aqui? Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 29. Lendo esses versículos,
E outra Tudo coisa, faz sentido. desculpa, Yeshua, como que escreve? Yeshua, Yeshua. a gente escreve Y-E-S-H-U-A. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em João 3, de 15 a 29. Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 15. Perdão, irmãos, é Lucas, tá? Lucas 3, 15. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, eu só vou ler alguns versículos para mostrar para vocês que a comunidade de Israel esperava o tal ungido de Deus prometido no passado. Leia comigo, Lucas 3, 15. Lucas 3,15. Observem, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz aqui. Essa ocasião é a ocasião quando João Batista, o precursor de Cristo, estava desempenhando o seu ministério. Olha o que Lucas fala. Estando o povo na expectativa e discutindo entre si, nos seus corações, a respeito de João Batista, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Olha como esse versículo é claro, irmãos. A comunidade de Israel, ela vivia na constante expectativa da chegada do tal prometido no Antigo Testamento, o tal Cristo, ou Messias, o ungido de Deus. Deus no passado fez uma promessa, que nasceria alguém comissionado e enviado por Ele, e que o povo deveria esperar por Ele. Nos dias de Cristo, o povo tinha tanta expectativa sobre isso, que quando João Batista estava desempenhando o seu ministério, as pessoas ficavam de tititi entre eles, dizendo assim: será que esse é o ungido? Será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo? Vamos olhar mais um versículo. Capítulo 2. Não, perdão, irmãos, esse tem que ser depois. Vamos para João agora. Vamos para João. João capítulo 1, versículo 41. João capítulo 1, versículo 41. Estou falando com vocês sobre a expectativa da comunidade judaica, da chegada do prometido no Antigo Testamento, o ungido de Deus, que é o nome Messias ou Cristo. A expectativa deles é o que estou mostrando para vocês. João 1, 41. Diz assim, João 1, 41. Bem, vamos ler o 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho que João Batista deu a respeito de Jesus e o seguiram. Ele, André, achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Cristo e Messias, o mesmo nome. E o que André fala para Simão? Fala: Simão, nós enfim encontramos aquele que estamos aguardando há muito tempo. Veja comigo, versículo 44. Diz assim: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, é Jesus, aquele nazareno, filho de José. Olha mais uma vez, irmãos, o mesmo princípio. Nós estamos esperando por ele e nós o achamos. Ele chegou, o Messias, o Cristo, o prometido está entre nós. Veja capítulo 4, irmãos. Capítulo 4, versículo 25. Estou provando para vocês a expectativa da comunidade judaica. João capítulo 4, esse é o episódio em que Jesus está conversando com a mulher samaritana. E olha o que a mulher samaritana fala para Jesus no versículo 25. João 4, 25, olha isso, irmãos, como isso é curioso. Ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier,
Ele nos anunciará todas as coisas. Irmãos, a comunidade de samaritanos não era uma comunidade que vivia em Jerusalém perto do templo. Era um povo meio desgarrado, um povo meio esquecido e desprezado, mas eles também sabiam que alguém viria, e que esse alguém é o ungido, o Messias, o Cristo, e que quando ele viesse, ele anunciaria tudo que Deus planejou. Veja o versículo 28 e 29, fala o seguinte: quanto à mulher, depois que ela ouviu o que Jesus disse, ela deixou o seu cântaro, foi correndo até a cidade e disse aos homens da cidade: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Eles estavam na expectativa, irmãos. A comunidade judaica passou séculos, ou até milênios, pelo menos quase 2000 anos, esperando o Cristo. E quando Jesus Cristo estava na terra, ele causou um alvoroço muito grande na cabeça das pessoas, porque todo mundo estava pensando: será que ele é? Será que ele é? Será que esse é o prometido no Antigo Testamento? Volta para Lucas, por favor, irmãos. Vamos para Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E nós vamos ver versículo 27. Irmãos, isso que estou falando para vocês aqui é muito importante. Na verdade, isso muda a compreensão que a gente tem da Bíblia. Vamos ler, irmãos, capítulo 2, versículo 27. Olha o que diz: movido pelo Espírito Santo. Bem, vamos ler o 25, irmãos, para vocês entenderem o contexto, né? 25 é melhor para entender o contexto. Fala assim: havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, ou seja, o dia em que Deus consolaria a nação enviando o prometido. E o Espírito Santo estava sobre Simeão. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o ungido do Senhor. Está vendo, irmãos? O título aí de novo. Movido então pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, levaram-o ao templo para consagrá-lo, porque Jesus é o filho primogênito. Quando o primeiro filho de uma família nascia, a família tinha que ir ao templo, fazer uma oferta e consagrar aquele menino. Todo primogênito homem tinha que passar por isso. Então, com Jesus não foi diferente. José e Maria levam Jesus no templo para cumprir o que a lei ordenava. Versículo 28 fala: Simeão então tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deus prometeu, irmãos, para Simeão que ele não morreria sem ver o Cristo. Simeão foi conduzido pelo Espírito ao templo naquele exato momento em que Jesus estava sendo levado. E quando Jesus Cristo chegou, João entendeu pelo Espírito Santo que aquele era o menino. Imagina, irmãos, a expectativa de Simeão. Imagina a expectativa dele, anos e anos, como a expectativa de todo o povo. Quando esse homem virá? Quando Jesus Cristo veio, o povo entendeu que ele era o Messias. E quando Jesus Cristo foi recebido nos braços de Simeão, irmãos, imagina, aquilo era a concretização de uma esperança. Gravem isso com vocês, irmãos. Jesus, o Cristo, ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento fala. É inaceitável que a igreja não ame o Antigo Testamento. É inaceitável que o crente não conheça o Antigo Testamento. É inaceitável, irmãos, que a gente ache que a história importante para nós começou com o Evangelho de Mateus no Novo Testamento. Quando Jesus veio, ele veio em conexão com todo o Antigo Testamento. Por quê? Por quase 2000 anos, ou até mais, Jesus Cristo já estava sendo prometido. Deus,
por meio dos seus profetas, disse: eu enviarei o meu ungido, aquele a quem eu dou a minha autoridade, que tem a minha unção, que tem a missão que eu coloquei nas mãos dele. Ele virá, e quando ele chegar, ele vai trazer para vocês um conhecimento que nunca terão. Mateus, quando escreve o seu primeiro versículo, ele diz que o evangelho que ele está escrevendo tem uma finalidade: mostrar que Jesus é o Cristo. Hoje, irmãos, nós podemos adorar o nosso Deus sabendo que a promessa tão ansiosamente aguardada, ela já se cumpriu. A promessa já se cumpriu. Jesus Cristo veio, Jesus nasceu, e não foi apenas mais um Jesus, porque entendam isso, o nome Jesus hoje não é tão comum, mas naqueles dias tinha Yeshua andando para todo lado, um monte, mas só um era o Cristo, só um era o prometido de Deus, só um era o ungido de Deus. E eu posso dizer para vocês, depois vocês leiam, quem está anotando, anota. O próprio Jesus Cristo disse que Ele é o Cristo, o prometido. Isso ele fala em Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Ele mesmo diz: eu sou o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Pedro fala que Jesus é o Cristo. Quando Jesus diz: quem o povo diz que eu sou? O povo fala, eles dizem que é João, Jeremias, Isaías, alguns dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é Mateus 16, 15 e 16. Pedro diz: Jesus, tu és o prometido, o Cristo. Marta, irmã de Maria e Lázaro, ela diz em João 11, 25 a 27, que ela tem acreditado de todo o coração que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Os anjos dizem que Jesus é o Cristo. Na visão que os pastores tiveram lá quando Jesus nasceu, apareceram os anjos louvando a Deus, cantando glória. Eles disseram: eis que vos trago nova de grande alegria para todo o povo, é que na cidade vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o ungido, Ele é o Senhor. Os anjos dizem: o prometido nasceu. Os demônios também sabiam que Jesus era o Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 41, quando Jesus Cristo expulsava os demônios, Jesus tinha que mandar os demônios calar a boca, porque os demônios saíam falando: Ele é o Cristo, Ele é o prometido, aquele que foi prometido há centenas de anos, é esse homem aqui. E Jesus mandava eles ficarem de boca calada. E João, o escritor do Evangelho, diz no capítulo 20, versículo 31, ele fala: esse Evangelho foi escrito para que todos creiam que Jesus é o Cristo. Josué, assim, também tem uma comparação com esse nome Yeshua. O nome Jesus e Josué é o mesmo nome, praticamente, o mesmo significado. Sucedeu Moisés. Isso, o nome, isso, o senhor está certo, irmão. E o próprio nome tem essa conexão. E no Antigo Testamento tem muita coisa que foi prometida. Eu não quero entrar em detalhes, mas existe um conceito teológico que nós chamamos de tipo e antitipo, ou antítipo, que são promessas ou episódios do Antigo Testamento que apontam para um cumprimento maior no Novo Testamento. Personagens cumprem, profecias cumprem. E olha, irmãos, vocês devem estar se perguntando assim: por que o pastor veio falar disso hoje? Porque a escatologia só vai ser entendida quando nós entendermos, irmãos, que a vinda de Cristo cumpre as profecias e as promessas de Deus. Se nós queremos entender o Evangelho, se nós queremos entender as cartas, se nós queremos entender o presente e o futuro, a gente precisa conhecer a história do princípio ao fim. Eu acho que o entendimento completo das coisas, ele só se dá quando a gente entende tudo. Imagina no princípio bíblico ou nas áreas da vida, quando a gente pensa a origem,
como aconteceu, para saber como terminou, é isso que faz sentido. E o que eu quero ensinar para vocês, sempre na igreja, não é só simplesmente chegar aqui na igreja, abrir um texto bíblico e fazer uma aplicação para te deixar animado, motivado. Isso é o que quase todo mundo faz, irmãos. Abre a Bíblia, conta uma história e você sai da igreja falando, palavra abençoada, né? Ouvi 1000 vezes que Abraão sacrificou Isaac. E é isso. Aí você sai da igreja animado, querendo sacrificar tudo. Irmão, você é pobre. É pobre. Não estou dizendo que é errado, mas é pobre. A Bíblia é rica, irmãos. A Bíblia é um tesouro. E eu quero que vocês possam olhar para a Bíblia e pensar o seguinte, que ela é parte de um plano. Que vocês possam olhar para ela e falar, nossa, é mais do que eu imaginei. Eu mostrei para vocês um versículo introdutório, que ele é rico, profundo, claro. Ele mostra como que Deus planejou tudo. E que Deus não simplesmente começou um negócio do final, não. Que Deus montou uma coisa desde o princípio, construiu para chegar naquele dia. E o plano que Deus traçou, ele é tão perfeito, ele foi tão claramente anunciado, que aquela comunidade que recebeu aquelas promessas, eles viveram, irmãos, sempre se perguntando, será que é Ele? Quando Ele virá? Quando Ele virá? Quando Ele virá? E quando o Yeshua nasce, o Cristo nasce, as promessas de Deus se cumprem. E a escatologia para nós, ela vai fazer muito sentido, quando a gente entende, irmãos, que o fim já está nos planos de Deus, desde o início. Que o fim não foi uma medida de Deus corrigir o negócio, igual a gente, né? Medida assim, para consertar. A gente está sempre remediando, né? Aconteceu um problema, Deus vai remediar aquele problema. Igual a gente, não. O plano de Deus, irmãos, já está traçado. Nós hoje não estamos mudando os planos de Deus. A igreja hoje não está criando planos novos. Se o crente acha que ele foi chamado para fazer algo novo, ele está errado, ele está no caminho errado. Deus já tem um plano, irmãos. E o que a gente tem que fazer é entrar no plano que Deus já tem traçado. O homem não tem que criar seu caminho, não tem que descobrir seu propósito na vida, não tem que descobrir sua missão, ou não tem que criar uma missão. Deus não chamou pastores e líderes para inventar um projeto novo, não. O projeto de Deus está na mente de Deus desde os tempos eternos. E Deus está cumprindo tudo isso. Os anos provam que Deus está cumprindo, que Deus está cumprindo. Cabe a nós, irmãos, entrarmos no bonde que Deus já colocou em funcionamento quando criou a humanidade. É falar, Deus, eu não estou aqui para criar algo novo, eu estou aqui para fazer parte do que o Senhor está fazendo há milhares de anos. Porque tudo que Deus planejou tem se cumprido e vai